Olá gente, agora é para valer. Fiz um teste anterior, aí começou a entrar gente, né? Então vamos esperar aqui as pessoas que vão entrando, né? E a gente vai com esse tema de hoje, né? Na terapia diária. Esse tema de hoje é aqui com bastante chuva, né? Chovendo bastante em Recife, muita chuva, mas vamos falar sobre ansiedade e angústia, né? E o que é que está acontecendo por aí. Assim que eu abri a live, começou a chegar gente e agora os seguidores eu acho que achavam que é brincadeira, não é para valer mesmo, agora é para valer. Ali foi apenas uma introdução. Ali, César Ruda, Ana Queira, tudo estava ali já. Agora entrou a Sobe, vamos chamar a Sobe, né? A Sobe tem que pedir para entrar, né? Tem que pedir para ser convidado. Pedir para ser convidado, a Sobe. Pedir para ser convidado, né? Faz o pedido para ser convidado e aqui eu aceito. Estavam presentes aqui alguns outros seguidores que resolveram não. César, agora está César. Então, olá César, um abraço, querido. Então, a Sobe, que acabou de entrar, tem que solicitar o convite para entrar, porque aqui eu não estou sabendo convidá-lo, né? Então, Sobe vai fazer já já, vai pedir para ser convidado para participar desse momento tão importante hoje, eu acho, né? Para a terapia diária, para aquelas pessoas que estão angustiada, né? Angustiada com. Opa! Caiu aqui, gente. Opa! As pessoas estão angustiadas com o momento que está passando após a pandemia, né? Então, pós-pandemia. Opa, vamos ver. Vamos ver aqui. Agora. Nossa, acho que tá, hein, gente? A Sobe, já fiz o convite. Visualizar. Estou ao vivo. Estou vendo aqui. A Sobe pediu para entrar. Gente, nós estamos com dificuldade aqui, né? E eu estou vendo como é que eu consigo aqui, porque a Sobe vai entrar nesse vídeo aqui e não está aceitando que ele entre, né? Está vendo um rolo aqui. Vamos lá. A Sobe. Vamos fazer os ajustes aqui, gente, para que ele possa. Agora. Agora deu certo. Eu vou aplaudir agora. É. Chegou o socorro que faltava. Que bom, Que bom, doutor. doutor. Que bom. Vamos esperar que o pessoal vai entrando aí, né? Alegria participar dessa live com o senhor. Não imagina quanta. Que alegria. Até que fim, né? A gente conseguiu aqui encaixar aí. Doutor Edmar, boa noite, doutor Edmar Júnior. O senhor está agora em Minas Gerais? Estou em Belo Horizonte. Viajei hoje cedinho para Boa Esperança. Tive uma reunião com o pessoal de Angola e voltei rapidamente por causa dessa live. Bom, que bom. A gente vai esperar que o pessoal vai... 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar. Eita! A gente vai aguardando o pessoal aí entrando, na casa de 20 horas, né? Aqui em Recife está uma chuva muito grande. Enquanto isso, está dando esquente aqui. Aqui em Recife, doutor Edmar, tem muita chuva, muita água, né? Trânsito parado. Nesse momento, bastante chuva. Meu Deus do céu.
muito complicado. Quando chove aqui, Eu tenho visto nos jornais o dilúvio que está chegando aí a Recife. pois é. Aí vamos aguardar um pouquinho, que o pessoal tá, na primeira vez que eu entrei, já começou a entrar gente, agora o pessoal está esperando para entrar, eu acho. Pensou que eu não retornaria mais. Já já estarei retornando. Mas a live vai ficar gravada para ser enviado para os nossos seguidores. Nós temos aqui na Telepediária 30 mil seguidores. Então, dá demais para o pessoal ver depois. E também na Academia do É Cérebro. um número muito expressivo. Na Academia do Cérebro, também, temos 11 mil seguidores. Em Adinage e também a SOB agora, né? Essa parceria com a SOB vai ser bastante interessante para que aquelas pessoas que querem estudar, querem saber um pouco mais sobre psicanálise, psicologia, neurociência. É interessante. Eu vou começar aqui, doutor Edmar, com um fato que aconteceu recentemente, para depois entrar no tema. São 3 reportagens que eu vi hoje. Uma reportagem foi sobre o Aras. O Aras, ele é procurador da República. Uhum. Na pandemia, o Aras fez uma live, uma reunião, uma live com os seus da Procuradoria. E houve um bate-boca e o Aras perdeu a compostura e deixou a reunião e foi embora. Então, eu queria que o senhor analisasse do ponto de vista psíquico. Como é que o procurador da República, no meio de uma reunião, ele pega, deixa e vai embora. Nós estamos aqui falando, gente, de ansiedade, de angústia e também da psique. Então, eu queria esses impactos que causam em nós. Então, o especialista vai falar sobre isso aí, que não estou demais. Então, um dado. Quando é hoje, exatamente hoje, o Aras, o procurador Aras, participa de uma reunião do Conselho de Justiça. E teve um bate-boca lá com um par dele, ele saiu do lugar dele e partiu para cima da pessoa e foi contido por segurança, por seguranças. Ora, como uma das... Desculpa aí que... como uma das grandes autoridades da República, está caindo aqui, mas me desculpe aí. Quando é que uma autoridade da República perde o controle emocional em reuniões oficiais? Não estou falando de encontro em bar, não estou falando de reunião de condomínio, estou falando de reuniões oficiais. E, ora, se um procurador da República perde o equilíbrio emocional numa reunião, e o médico que está fazendo a cirurgia? E o motorista que está dirigindo o ônibus? E o taxista que está dirigindo? E o caminhoneiro? Eu queria que o senhor analisasse esse aspecto. Esse é um aspecto. Vamos para outro. Vamos para esse. Primeiro, depois a gente entra nos dois que tem tudo a ver com a ansiedade. Por favor. Muito bem. Primeiro, é um prazer enorme estar com o senhor, participar dessa live. Eu me sinto profundamente gratificado em poder meantizar, poder dividir esse espaço com o senhor. O senhor sabe da minha lealdade e da minha profunda amizade que eu sinto e nutro pelo senhor. Vamos lá, a primeira coisa. O Aras se exacerbando. Como que isso se explica, psicanaliticamente falando, psiquiatramente falando? Primeiro, eu quero fazer 2 digressões, mas a primeira delas é porque quem trabalha na justiça, juízes, promotores, desembargadores, ministro do STF, eles começam a ter a síndrome de Deus. Porque ninguém contesta mais
ninguém protesta mais com qualquer dizimento deles, qualquer fala deles. Então, o complexo de Deus se absolutiza na vida desses homens que fazem da justiça, ou tentam fazer da justiça, o seu lugar de esconderijo, de proteção, do não fingimento às questões mais humanas que nós temos. A primeira, então, é a síndrome de Deus. Eles se acham absolutos, se acham intocáveis, se acham soberanos, e o fato de nós termos uma sociedade composta, 80% dela, de pessoas vivendo numa faixa quase que subhumana, quase que miserável, isso dá para eles ainda essa sensação de empoderamento absoluto. Segundo, é a questão da psique. A psique deles, e a psique é o que produz o sintoma mais agudo do não ser, para que haja uma falha estrutural, um logo estrutural, um sujeito que se acha e se coloca como Deus, ele não admite, em momento algum, que suas falhas se visibilizem. E também não permite que seja questionado. A partir do momento que o outro levanta e questiona e quer se superpor ao outro, aí vem essa síndrome miserável de uma psique falida, frangida, sem nenhum arcabouço para tirar de letra a sua experiência com o contraditório. Eles só são bons no seu maniqueísmo estrutural. É o certo e o errado. Eles são bons nisso. Mas quando entra a dialética, que não é ser bom ou ser mal, mas é um recorte mínimo que se visibiliza exatamente pela fragilidade psíquica do seu aras, ou de qualquer um outro que por acaso se arvore e tente denegrir o outro, partir para brigar com o outro na porrada, porque ele é um senhor de idade já, não vai conseguir sair na porrada com ninguém, mas a presunção, a arrogância, a jactância, o ensoberbamento dele colapsa tudo mais e ele fica totalmente fragilizado. A investigação desse comportamento, doutor Ademar, no meu ver, tem tudo a ver com a psicanálise em relação à origem do que a psicologia, né? Para fazer essa análise. Né? Claro, claro. A psicanálise, ela provoca o desvelamento do sujeito. Desvelar é uma prática platônica de Platão, e quando o homem é desvelado, ele tem que mostrar o seu avesso. E a psicanálise, ela trabalha com a lógica do avesso. Ela não trabalha com o homem maniqueísta, com o homem jurídico, que trabalha com a legalização comportamental de tudo. Se nós não tivéssemos a psique, tudo seria permitido. E nós estaríamos entrando no estágio do Éden, da nirvanização. Sem a psique, nós estaríamos no jardim do Éden.
mas a psique falha, escorrega, dribla, comete atos falhos e por aí vai. Ok. Eu estou, assim, torcendo bastante porque a janela está aberta aqui, aí está entrando uma corrente de ar, aí eu estou tossindo. Gente, é o seguinte. Imagino. Outra pergunta é o seguinte, doutor Edmar. Que tem tudo a ver com a psique e essa questão de a pessoa achar que pode tudo. Elon Musk, porque o que acontece é o seguinte, quando chega sempre paciente no consultório, eles acham que a questão dele é falta de dinheiro. Se desse dinheiro, estava tudo resolvido. Não, minha depressão é dinheiro, minha ansiedade é falta de dinheiro, tudo é dinheiro. Elon Musk estava num programa de televisão recentemente e ele chorou. Foi o esboço de choro, porque lembrou-se da relação que ele teve com o pai dele. Uma relação nada afetiva, uma relação de distância com o pai. O pai separou-se da mãe, que tinha 9 anos de idade, e ele, logo em seguida, tentou morar com o pai, e foi um fuzuê muito grande. Então, Elon Musk, que é o homem mais poderoso do mundo, o homem mais rico do mundo, ele está, de certa forma, com problemas psíquicos, se assim podemos chamar. Porque dinheiro nenhum compra saúde psíquica. A saúde psíquica só se verifica, só se presentifica, só se materializa na vida da pessoa quando ela se perde, quando ela assume que ela não tem o controle gerencial de nada. Quando ela vive o empobrecimento de si mesmo, quando perder-se é achar-se. E é nesse momento que nós encontramos o verdadeiro sujeito da psicanálise. Muito bom, muito bom. Bom, olha, vamos entrar um pouco agora na questão de ansiedade e angústia. Eu vou dar um toque aí e depois a gente pode escorrer sobre a diferença das duas coisas. Essa live vai ficar gravada, nós vamos enviar para a Academia do Cérebro e para o Facebook e para o YouTube, para que as pessoas Mas possam... nós temos alguém assistindo agora? Tem sim, ainda tem gente assistindo. Tem gente até mandando mensagem aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Então, vamos lá. Um abraço aí para César, Francisco de Souza Freire, entrou agora. Então, vamos lá, gente. Aqui em Recife, ocorreu hoje uma escola, houve uma crise de ansiedade coletiva. E o SAMU foi socorrer 30 alunos que estavam com crise de ansiedade coletiva. E não é a primeira vez, é a segunda vez que houve esse diagnóstico de crise de ansiedade coletiva. Então, isso já virou moda aqui em Recife. Pergunto eu ao senhor que é especialista no ramo, existe crise de ansiedade coletiva? Hoje eu perguntei ao médico cardiologista, já pensou que tivesse uma crise cardiológica coletiva? Como é que você iria socorrer? Ele disse, não, é possível existir uma crise cardiológica coletiva. Então, como é que o senhor vê isso? Que aconteceu hoje e aconteceu em Recife anteriormente? Primeiro, que eu não creio nesse comportamento coletivo. Eu fiquei sabendo, eu li, vi na televisão. E primeiro, antes de começarmos a verdadeira digressão mesmo, nós temos que saber que isso acontece com jovens, com meninos que estão entre 10, 11, 12, 13 anos, 14, 15 anos, que era a média do grupo lá, você ouviu, né? Você ouviu? Sim. Era a média, a faixa etária do grupo Eu vi. oscilava mais ou menos nessa aí. Eu acredito na histeria coletiva.
Porque a histeria coletiva, ela se ramifica por todos os lados, atinge jovens que são propensos a um conteúdo histérico, são frágeis psiquicamente falando, e essa questão da histeria coletiva, nós víamos muito isso no período da Segunda Guerra Mundial. Você pode ver com Anne Frank. Anne Frank foi uma característica explícita disso que eu estou falando, da histeria que se tomou conta e acabou que ela foi se entregando e acabou sendo morta. Mas eu não acredito, então, nessa síndrome que se coletiviza. Eu acredito na histeria coletiva. A histeria coletiva se dá quando vários eus estão no mesmo espaço, contingencialmente no mesmo espaço, e a sala de aula é um lugar de recalque. Para ensinar, eu tenho que recalcar. Para ensinar, eu tenho que sublimar, porque não se faz uma educação psíquica, uma educação do inconsciente, porque se fizesse, nós teríamos muita saúde, e só existe saúde mesmo quando o camarada entra no avesso da sua psique e se descobre ali, porque o inconsciente não aceita o comando coletivo, não aceita nada que se imperativize, não aceita nada de comando. Então, aí vem a primeira questão básica. Não houve um comando para eles. O senhor concorda? Concordo plenamente. Não Concordo. houve um comando externo para que eles se estericizassem. A histeria dormia e acordava sem fazer barulho com eles. Até que teve um momento que ela não segurou, e aí vem repressão sexual. Não sei como que esses rapazes eram, não conheço nada da família deles, mas estou falando de forma abrangencial. Então, eu acredito na histeria coletiva. A histeria coletiva, ela nasce de um surto, que todo mundo se movimenta na mesma direção, tem os mesmos sintomas. O que é interessante, o mesmo sintoma que um tem, o outro tem, e às vezes são sintomas fabricados, não são sintomas espontâneos. E são tratados de forma errada, né? Se o diagnóstico foi feito errado, o tratamento também é errado. Vão fazer TCC com eles, vão fazer terapia cognitivo-comportamental com eles. Mas é uma terapia para boi dormir, porque isso não traz resultado nenhum do ponto de vista da saúde psíquica do sujeito. Eu não estou falando do indivíduo, não estou falando da pessoa, estou falando do sujeito. Porque o sujeito é aquilo que se sustenta a si mesmo, mesmo na contradição. Pode estar tudo contraditório para ele, ele se mantém retilíneo, firme, forte, coerente com sua posição de ideia, ele não se vende, ele não se joga, ele se mantém salvo quando todos estão se perdendo. É mais ou menos por aí. Perfeito. Doutor Admar, eu gostaria de saber, e as perguntas têm chegado também em relação a isso, qual a diferença entre angústia e ansiedade? Muito boa, muito boa. Primeiro, eu quero dizer que a angústia, ela se inscreve no emocional. A angústia é tão provável que você vai dar ansiolítico. O ansiolítico trata exatamente com a diminuição da exacerbação dessa ansiedade.
Por isso que se usa ansiolítico. Porque o que está em jogo é um conteúdo emocional medonho. É um conteúdo emocional de medo, de pavor, de ojeriza, com qualquer coisa. A ansiedade, não. A ansiedade, e eu quero definir isso conceitualmente, ansiedade é esgotamento de possibilidade. E eu vou chegar nela agora. Vou voltar a falar com ansiedade. A ansiedade, ela se inscreve emocionalmente. Como que se inscreve emocionalmente? Na relação diática com a mãe ou com o pai, com a falta de compensação emocional que o pai dá para a filha ou dá para o filho, ou a mãe não sustenta emocionalmente a filha, e ela começa a crescer, então, com um déficit estrutural que vai marcá-la ansiosamente para o resto da vida. Então, ansiedade, eu vou definir aqui agora, ansiedade que é uma superestima do outro ou de algo inatingível, de algo inalcançável. Doutor Edmar, Oi. tem uma pessoa aqui que está perguntando o seguinte: doutores, como a pandemia influencia nesse caso coletivo de ansiedade? O senhor falou agora, pessoas que não viu. O senhor pode, por favor, dentro do que você está falando, reafirmar isso, né? Que o senhor falou anteriormente. A pergunta é de Mariana Coimbra. Tá bom. Então, eu estava falando que a ansiedade, ela se visibiliza quando ela superestima o que está fora dela. Então, tudo é medonho, tudo é perigosíssimo. E a exacerbação da palavra vem aí agora. Tudo nela, tudo fora dela, a ameaça. Gera contrição nela, gera o sentimento da mais absoluta fraqueza, da mais absoluta fragilidade, porque ela não tem recorte psíquico para suportar essa descarga que eu estou falando, que é superestimar o que está fora dela. Então, ela superestima o trabalho dela, fica com medo de ir para o trabalho, superestima a escola, superestima a relação dela, até mesmo nas relações conjugais, quando o outro é idealizado e o outro é não idealizado, o outro fica fragilizado na relação, fica tentando gratificar exacerbadamente o outro, e o outro não está nem aí para ela. E a outra coisa que é muito perigosa na ansiedade é quando eu não superestimo o que está fora de mim, mas eu subestimo o que está dentro de mim. Você entendeu? Eu superestimo o que está fora. E tudo é grande, tudo é medonho, tudo é pavoroso, tudo é perigoso, porque eu não tenho elementos psíquicos para suportar isso. Mas, por outro lado, vem um outro sentimento que é terrível na ansiedade, que é o sentimento da subestima. É quando eu me inferiorizo. É quando eu me sinto frágil. É quando eu me sinto fraco. É quando eu me sinto incapaz de corresponder às expectativas lançadas pelo outro em torno de mim. Então, essa ansiedade que se visibiliza na superestima do que está fora dela, e por isso tudo é ameaçador, ou ela subestima o que está dentro dela. Tudo é frágil, tudo é fraco, tudo não tem resposta. Por isso que vem os movimentos externos da ansiedade. Por exemplo, roer unha. Roer unha é conhecido como onicofagia. Não é só comer a unha, é a vontade de se comer. É a vontade de se comer mesmo.
de tão frágil que a pessoa está. Então, ela vai se comendo. Ou xiste nervoso. Eu atendi um rapaz, quando eu fazia clínica ainda, foi lá em Brasília e ele chegou e ele batia no rosto o tempo todo, e ele balançava a cabeça para um lado, balançava para o outro, balançava para o outro, balançava para o outro, incessantemente, balançava para um lado, balançava para o outro, balançava para o outro. E eu fui fazendo anamnese com ele profundamente. Eu sabia que a coisa era muito mais profunda e entrei na relação mais radical da anamnese que eu estava fazendo com ele. E qual era a sintomatologia que causava tudo aquilo? Ele era novo, tinha seus 22, 23 anos, quando ele se casou. E eu perguntei, mas eu quero que você me conte direitinho mesmo como que se deu o casamento. Ele usava drogas, muita droga, até os 21 anos, foi preso e usava droga pesada, cocaína. Lá. Aí levaram-no para uma internação numa fazenda lá em Brasília, que chamava Desafio Jovem de Brasília. E lá ele melhorou, recuperou-se, deixou de usar droga, porque todo mundo pensa que a queixa é só a droga e não é nada disso. E aí ele vai para a igreja evangélica, a igreja pentecostal, e onde tem uma profecia para ele, falando, olha, a mulher que eu tenho preparado para você está aí do seu lado há muito tempo. Tal. Quando ele olha, tinha uma mulher bem mais idosa do que ele, e ele casou com ela. E até na relação sexual era terrível. E aí, o que aconteceu? A tentação só nasce do que está em falta. Ele começou a olhar para a esposa do pastor e começou a olhá-la de forma que se inscreveu um curto-circuito de um desejo clandestino nele. Ele foi olhando, e à medida que ele olhava, ele falava assim, ela é bonita mesmo. Aí, na mesma hora que eu falava, é bonita, ele confirmava. Aí ele podia, não pode falar isso não, isso é do diabo. Ele falou, não posso falar isso, não posso falar isso. E esse sintoma foi se estruturando nele, então ele fazia isso toda vez com a cabeça. E não. E aí, fiz uma terapia com ele, de sensibilização psíquica dele, e ele foi melhorando pouco a pouco, aí até para o final melhorou. Então, isso é para entender como que se inscreve, ou como que se agudiza uma coisa tão incipiente, tão aparentemente sem nocividade alguma, e como que ela vai se tornando nociva, vai sendo prejudicial. Eu quero parar para ouvi-lo agora. Doutor Edmar, eu perdi o som aqui, eu não estou lhe ouvindo, mas a galera está lhe ouvindo. Eu quero dar um abraço para a Eneida, que entrou agora aqui. Eneida, um abraço. Uma pergunta. Recentemente, uma jovem, ela teve uma crise de ansiedade. E tem tudo a ver numa das coisas que você falou. Ela tinha um impulso, e esse impulso que ela teve foi contido por alguém superior a ela. Não vou narrar, porque senão vai ficar muito claro o caso. Ela teve um impulso, esse impulso foi contido por uma pessoa que tem mais autoridade que ela. E ela, nesse momento, ela entrou em crise. Começou a palpitar o coração, começou a desmaiar, começou a gritar, começou a berrar, e foi um desespero. E aí, pensaram em levar essa pessoa ao hospital, a um pronto atendimento, mas eu entrei online e consegui reduzir os danos, e ela, em pouco tempo, ela voltou à normalidade. Pergunto eu,
essa crise de ansiedade, ela pode estar relacionada também à histeria? Essa histeria pode estar, ela pode estar ser irmã dessa crise de ansiedade ou não? Primeiro que a ansiedade é sempre inibidora, ela sempre paralisa, ela sempre inibe qualquer tipo de reação. A pessoa fica com medo e aí foge apavoradamente e tal, mas não enfrenta nunca o problema porque ela tem um déficit que é a ansiedade interna, que ela se deve internamente, psiquicamente. Então, no caso específico dessa pessoa que você está falando agora, que você está reportando, eu fico vendo a junção de histeria com ansiedade. Porque a histeria, ela vive da plateia. Ela tem que ter o público para se manifestar. Você nunca viu um histérico se manifestando sozinho. Você nunca viu um histérico dando show sozinho. Você nunca viu um histérico sozinho em casa se manifestando como histérico. Ele precisa da plateia. Ele captura a atenção de todos coletivamente. Mas sozinho ele não faz absolutamente nada. Então, como que eu posso diferenciar a histeria da ansiedade? É simples. Pode falar aí. Todimar, eu não estou ouvindo. Eu vou ver se eu arrumo um fone de ouvido aqui para acompanhar, porque eu não estou acompanhando nada. Tem um fone de ouvido aí? Deixa eu lhe dizer, perguntar mais uma coisa. Tem algumas pessoas aí que estão ouvindo e assistindo a live, que alguns foram pacientes meus e outros alunos, e eu queria dizer que aí está presente o grande mestre. Tudo que eu sei hoje de psicanálise e mais alguma coisa foi ele que me ensinou, né? Eu bebi. Então, vocês estão aí diante de uma autoridade nessa área de psicanálise, de ansiedade, de angústia e da psique humana. Ele sabe mais como ninguém. Então, vocês estão bebendo segura. Ele garante que essa fonte é uma fonte limpa. Porque tem muita bobagem aí nas internet, nas redes sociais, que a gente escuta, e muita coisa que Freud diz, e se Freud pudesse ouvir, mandava dar uma surra em quem está dizendo que ele disse, né? Porque às vezes ele não disse nada, estão dizendo que ele disse. Doutor Adimar, como é que Deixa-me só definir. Estão com angústia, com ansiedade? Qual o caminho para... Porque cura não existe, né? Cura não existe. Porque não, a pessoa que não tem ansiedade... Você minimiza bastante. Profissionais de peso, prometendo acabar com angústia, ou seja, querendo dar um remédio e enterrar o cara. Então, que conselho o senhor daria para que essas pessoas pudessem reduzir esses danos? Eu vou dar uma saída, mas volto. Pode falar. Tá. Eu estava dizendo que a angústia é o esgotamento de possibilidade. É quando a pessoa que tem saúde emocional, que tem recorte emocional, mas que tem um déficit consigo mesmo. Então, qualquer coisa que lhe traga ameaça, qualquer coisa que o agrida mentalmente ou emocionalmente, faz com que ele experiencie o esgotamento dessa possibilidade. Ele não vê saída, ele não vê... Deixa-me falar mais. A angústia, ela é proporcionalmente dada aos grandes intelectos. Você não vê pobre com angústia. A angústia pertence mais aos ricos, aos endinheirados, aos poderosos na cultura, aos poderosos midiaticamente falando, como atores de televisão, tudo mais. Essas pessoas é que passam pela angústia.
Porque a angústia é a falência do saber. O saber já não opera mais. O saber que foi falado por Nietzsche, ou por Zaratustra, falava em Zaratustra, obra de Nietzsche, o Schopenhauer, o Kierkegaard, quando eles eram pessoas extremamente angustiadas, mas não tinham ansiedade nenhuma. Por quê? Porque eles viviam com esse esgotamento esgotamento da possibilidade. Eles achavam que a cultura dava resposta para tudo. Aí descobre que a cultura não dá resposta para tudo. Eles achavam que o saber dava resposta para tudo. Aí eles descobrem que quanto mais se sabe, mais quer saber, mais quer saber, que o saber é inesgotável. E aí a ansiedade é diferente, porque a angústia é uma patologia de rico, de pessoa culta, de pessoa poderosa. E por isso que, quando eles começam a falir, eles suicidam. Eles cometem suicídio. Porque eles não veem mais possibilidade. Esgotou-se toda a possibilidade dele. Aí, a opção que resta é a morte. Isso é a maximização da angústia. A ansiedade é diferente. A ansiedade, ela pode atingir o pobre, o analfabeto, o filho abastado, o filho sem nenhum recorte financeiro. Ela alcança tudo e todos, a ansiedade. Mas a angústia não. Fui claro com o senhor? Uma aula magnífica. Eu poucas vezes eu vejo gente falar sobre esse tema dessa forma singular, como o senhor está fazendo agora. Eu fico aqui embriagado com essa fala sua agora. Para mim é bastante salutar. E tenho certeza que os ouvintes, que aqueles que estão entrando e saindo, tem muita gente aqui que está entrando e está saindo, mas sabe que vai ficar gravada, vai também se deleitar dessa fonte que todos nós estamos fazendo agora. Doutor Admar, existe hoje uma corrida ao fármaco, existe também um abuso muito grande da classe médica na administração desses fármacos. Então, tanto é que em cada esquina você vê farmácia, 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 laboratório, laboratório, laboratório. Para tudo tem remédio, né? Se o cara está desempregado, arruma um remédio. Se está comendo muito, arruma um remédio. Se está comendo pouco, toma um remédio. Se a mulher botou chifre nele, tem um remédio. Se está bebendo muito, tem um remédio. Então, a gente está vivendo um mundo, e a neurociência, me perdoem, neurocientistas, está cada vez excluindo a alma do ser humano. Sempre treinando, 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 e esquece desse fator principal que é a alma. Então, como é que que análise o senhor faz, que previsão o senhor faz nesses 10 anos dessa vida cotidiana que nós estamos vivendo, com essa introdução da mecanização e da medicação? Sua abordagem é excelente. O ser humano, desde o Jardim do Éden, quando Adão culpabilizou Eva, ele vive culpabilizando culpabilizando objetos fora de si mesmo. Ele não tem coragem de ficar despido diante de si mesmo. Ele não tem coragem de enfrentar-se a si mesmo. Ele não suporta ficar sozinho consigo mesmo. Então, ele se enche de prótese. Os fármacos são próteses. E quem gosta dos fármacos são os grandes industriais
que trabalham na produção dos fármacos. A Hertz, a Merck, são os grandes produtores. Você pode ver que nos Estados Unidos é exacerbado o uso de farmoquímico, que é absolutamente radical. Lá usam-se 6, 8 de uma vez. Eu morei lá nos Estados Unidos, fiz leitura nos Estados Unidos e era isso que eu via lá contingencialmente. Então, eu estava falando sobre a prótese. É muito mais fácil você comprar psicotrópico, barbitúrico, sedativos, anfetamínicos, do que se despir, se desnudar, ficar totalmente nu diante de si mesmo. Porque ele sabe, quando ele fica nu diante de si mesmo, ele não tem quem o aplauda. Ele não vai aplaudir a si mesmo, porque ele tá desestruturado. Então, essa é a coisa pior de tudo. Os fármacos só fazem o indivíduo procurar novos esconderijos existenciais, como Eva fez, como Adão fez, colhendo flores e colhendo folhas e botando folhas lá para tampar a sua nudez, que era muito mais uma nudez psíquica do que uma nudez real. Então é esse sentido que eu vejo. Magnífico. Eu, por coincidência, essa semana, eu estava diante de uma paciente e eu falei para ela que ela vivia atrás de medicamento porque ela tinha medo de se desnudar dentro dela mesma. O senhor falou aí, basicamente eu falei para ela vivia atrás de medicamento o tempo inteiro, buscando medicamento, porque ela não suportava esse encontro com ela mesma. Então, e aí é algo assim bastante interessante o que o senhor fala agora. Se algumas pessoas estão mandando pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo fazer a leitura, mas eu vou ainda abordar esse assunto que ainda é sobre ansiedade. Esses, esses, esses ansiolíticos, eles viciam, né? Às vezes são necessários, mas às vezes viciam as pessoas. Então a gente tem aí uma grande parte da população tomando ansiolítico e achando que está tudo bem. E tem vergonha de procurar análise, de procurar psicoterapia, de procurar análise. Por que o senhor acha que ocorre isso ainda, nesse século ainda? As pessoas Porque preferem o remédio. é muito fácil. É porque as pessoas que têm crise de ansiedade, elas vivem à procura de ansiolíticos. E aí, o que o ansiolítico minimiza? Minimiza a adrenalina. Porque o hormônio que excita profundamente e que não deixa a pessoa ficar quieta é a adrenalina. A adrenalina sobe e a serotonina desce. Ora, ninguém consegue viver só na adrenalina. Nós temos que viver também processos comuns na vida, gostar de sentar para ter uma boa janta com a esposa ter um belo jantar, saírem para jantar fora, para namorarem, para buscarem outros comedimentos para a vida. E o que se observa mesmo, em termos, eu estou falando de termos químicos, é que a dosagem química sobe, a nossa adrenalina se exacerba profundamente e nós não temos nada de endorfina que nos dê prazer no corpo, que faz com que nós tenhamos prazer no corpo. A nossa sexualidade hoje é só para o outro
gozar em cima de nós e pronto, a gente não goza, a gente só com amante, né? Com amante a gente goza, mas com marido a gente não goza mais. São poucos os maridos que entendem isso, que verificam isso e se antecipam, e por isso mesmo esses maridos são nota 1000 para a esposa, porque eles a sustentam. E amar é uma coisa muito, muito plural. Você ama uma pessoa quando você a ama culturalmente, ela tem que ter cultura para você amá-la. Você a ama socialmente, quando ela tem um status quo social que a privilegie, que você olha e fala, ele chegou lá, ele está crescendo. Né? Eu amo quando a pessoa tem uma saúde de verbalização, de palavra, quando ela fala, eu me escuto. É por isso que você paga caro para escutar uma pessoa na palestra, tal, porque você volta ao seio materno, você está mamando de novo na pessoa, mamando, pagando para ela saciá-lo, para ela locupletá-lo. Então é mais ou menos por aí. Isso é interessante. Após pandemia, onde houve confinamento, as pessoas ficaram em casa, ficaram em casa o tempo inteiro, ficaram em casa o tempo inteiro. Então, agora os teatros estão reabrindo, os eventos estão acontecendo, shows, palestras, etc, etc. Então, duas coisas me chamaram a atenção. Vamos lá. Algumas pessoas eu acompanho, eu fico vendo os shows que fazem. Caetano Veloso, Gilberto Gil, fiquei olhando, Maria Bethânia, e vi o Roberto Carlos, que foi agora para os Estados Unidos, fazer 24 shows nos Estados Unidos. Miami, Boston, por aí foi. E o que me estranhou foi o preço do ingresso dele, US$ 1.500, caro. E foi assim, pago, e as pessoas encheram o ginásio para vê-lo. Maurício brasileiro, apesar de ter cantado espanhol. Mas eu fiquei atento e olhando. Aí fui ver agora um show de Ivete Sangalo. E fiquei escandalizado. Porque o cara que paga US$ 1.500, eu acho que ele tem um poder aquisitivo maior do que a pessoa que vai pagar R$ 150 para ver o show de Ivete Sangalo. Uhum. Então, eu não sei onde foi, mas eu estou com o vídeo aqui, eu posso mandar. Porque as pessoas vão dizer, não, você está inventando isso. Está aqui, eu tenho um vídeo gravado. E aí, um fã sobe ao palco e ela dança com esse fã. Até aí, tudo bem. Só que, de repente, ela começa a se esfregar nele. Começa literalmente a se esfregar nele. E depois ela passa a mão lá embaixo nele e diz assim, rapaz, você está armado, está de pau duro aqui. Então, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei estarrecido porque como uma cantora do nível dela faz um negócio desse no meio de milhares de pessoas. Eu fiquei. Do ponto de vista analítico, como é que o senhor analisa isso? Eu primeiro analiso a mobilização coletiva que está tomando, porque essas pessoas são mobrais demais, não tem conteúdo psíquico nenhum, não tem nem cultura que dê jeito para elas. Elas são levadas cenicamente, porque ela está fazendo um show para eles, é uma sensação de cênica que está acontecendo, e ela traveste aquilo de uma sensualidade, e tá todo mundo lá também imbuído dessa sensualidade, e todos captam, e todos acham aquilo o máximo, né? E para mim isso falta de saúde emocional dela. Para mim eu não sabia que ela tinha feito isso. Eu fico vendo a fragilidade psíquica dos nossos
dos nossos ídolos. Tá? O único ídolo que eu tenho é Jesus de Nazaré. Não tem mais ninguém. O único ídolo que eu tenho, e não é ídolo, o único referencial de vida que eu tenho é Jesus de Nazaré. Se eu estou triste, eu falo com ele. Se eu estou alegre, eu falo com ele. Se eu estou plantando bananeira, eu falo o nome dele. Porque ele é o meu alter ego. Eu me realizo em Jesus. Em Jesus eu me completo, eu me totalizo. Não existe nada em mim que fique à deriva com Jesus de Nazaré. Mas se eu sigo esses cantores, se eu vivo externamente, se o meu movimento é só externo, nunca é pela procura mais radical de mim mesmo, o eu mais profundo de mim mesmo, o eu mais eu de mim mesmo, que é um eu que ama a doçura, que ama a ternura, que ama os pequenos gestos, que gargalha com os pequenos fazimentos sociais. E essa cantiga que existe aí desses cantores e tudo mais não passa de chover no molhado. Doutor Edmar, tem aqui uma pergunta aqui de uma pessoa que está seguindo aqui. O controle das emoções, porém, na tristeza, há o controle das emoções, isso procede? Eu vou repetir aqui. O controle das emoções, porém, na tristeza, há o controle das emoções, isso procede? Olha, primeiro que fica triste... Aliás, doutor Dimar, a pergunta é, doutor Dimar, na angústia, não temos, na angústia, doutor Dimar, na angústia não temos o controle das emoções. Porém, na tristeza, há o controle das emoções. Isso procede? Procede. Porque já dizia Vinícius de Moraes que a tristeza era a coisa mais linda que existia. Porque a tristeza, ela produz em mim alcances inimagináveis. A tristeza me derruba do meu narcisismo doentio. A tristeza me chama a ver a vida radicalmente como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. A tristeza é o primeiro passo para a mudança. Ninguém muda alegremente, só muda porque teve tristeza, a tristeza de não ser, a tristeza de não se tornar aquilo que meu pai queria, que a mamãe queria, que os outros queriam, que a minha esposa queria. Então, quando eu experiencio tristeza, não tristeza feita do luto, mas tristeza visceral, quando eu perco, eu contingencialmente, se dá de eu perder alguém muito querido, não tem festa nesse momento, nós vamos ficar tristes. E a tristeza evoca em nós a lucidez perdida na putaria do externo, do exterior. E a tristeza é uma coisa intimista, é uma coisa pessoal, é uma coisa intransferível. Só eu posso senti-la. Ninguém mais pode sentir tristeza no meu lugar. Por isso que a tristeza é o lugar que se transforma em momentos existenciais. A tristeza é um lugar sadio, não é doença. A tristeza não tem doença. Ao invés do luto, que o luto já é provocado por algum tipo de doença. Só me perdoe, porque eu tô com meu filho e a minha nora me esperando aqui para a gente dar Não, uma estamos saidinha para terminando. ir Estamos jantar. terminando. Estamos terminando. Vamos deixar esse tema para o próximo
encontro na terça-feira, o Na luto? terça-feira. O luto, sobre o luto? Eu quero saber quem está participando, se está gostando ou não. Nós vamos receber mensagem, mas as perguntas estão chegando aí, né? Vamos deixar Ah, mensagem. Então, tá. eu adorei, né? Estou encantado, alimentado e Amém. quero lhe agradecer. E Tá, no próximo encontro, toda terça-feira estamos aqui tá, falando de canal de neurociência, da vida. E tá. com Eu quero cumprimentar todos que estão participando, porque esse encontro é para vocês. Esse encontro abraça cada um de vocês, como eu também gostaria de abraçá-los, de conhecê-los. Eu vou estar aí com o doutor Ednaz em Pernambuco em junho. E, se sim. Deus quiser, quero ter um encontro com vocês para a gente fazer uma live ao vivo, Ok. tá bem? Odmar, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Está Nada. chegando mais perguntas, mas na próxima a gente responde as perguntas. Que Deus lhe Tá bom. abençoe. Boa Um noite aí abraço. na cidade de Minas Gerais, viu? Eu estou salvando aqui a Tá. live. Tchau, tchau. Tá bom. Um Agradeço, abraço. Odmar, pela participação. Você também, tá bom? E até a próxima, gente. Eu vou salvar a live aqui. Até a próxima aí. Vamos salvar. Salvar aqui a live.